Que saudade de você! No canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva! Não se esqueça de se inscrever. E dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem, é nova carta, é nova história. E mais, baixe o aplicativo Eli Correia e comece a acompanhar a Rádio Eli Correia também. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma aventura e o drama da culpa. Sou casada e trabalho desde os meus tempos de solteira. Sempre morei perto do meu serviço, sempre. Mas, naquele ano, eu mudei. E fui para um bairro um pouco mais distante. Inclusive, longe da escola das crianças, longe do meu emprego e do próprio emprego do meu marido. Mas não reclamávamos. Porque, afinal de contas, nós tínhamos saído do aluguel para a nossa casinha própria, para a nossa casa própria. E, a partir daí, qualquer sacrifício valia a pena. Devido à distância agora, ficou um pouco fora de mão para eu ir ao meu emprego. Das duas, uma, ou eu tinha de tomar 2 ônibus, ou teria, depois da primeira condução, andar mais ou menos uns 15 minutos. Foi então que optei por andar. Afinal, além de fazer bem, essas caminhadas, também fazia bem para o bolso, já que eu economizava essa despesa. E mesmo porque o meu salário também não era lá aquelas coisas. Foi com essa mudança que começou a acontecer uma reviravolta em minha vida. Quando você se habitua a fazer todos os dias o mesmo itinerário, no mesmo horário, acontece também de você pegar o mesmo ônibus, ver sempre as mesmas pessoas e, com o passar do tempo, você própria cria o hábito de cumprimentar aquelas pessoas que você vê todos os dias. Bom dia, boa tarde, e mesmo que fique só nisso. Bom dia, boa tarde. E essas coisas começaram a acontecer comigo. Sempre pego o ônibus no mesmo horário. Dificilmente eu perco essa condução que sai às 6h40 do terminal. Raramente entra alguém diferente do habitual. Tanto que eu fiz amizade com 2 moças e sempre vamos conversando sobre assuntos diversos. O cobrador e o motorista, sempre os mesmos. E eu também sempre os cumprimentei com educação. No trajeto que faço, ao descer desse ônibus, para ir ao meu trabalho, fazer aquela caminhada de 15 minutos, eu sempre cruzo com pessoas que já conheço de vista, mais ou menos as mesmas que fazem o mesmo trajeto. Inclusive, encontro sempre uma senhora que faz suas caminhadas todos os dias. O segurança de um posto de gasolina, sabe, além de outros. Eu sempre dou o meu bom dia, mesmo nem sabendo o nome dessas pessoas, até por educação. Foi numa dessas idas ao meu serviço que, ao passar por uma das ruas, de longe eu sempre via um rapaz encostado num poste, perto do ponto de ônibus. Mas quando eu ia me aproximando, sempre baixava minha cabeça e passava por ele. E este eu nunca cumprimentei. Isso foi, brincando por um mês. Até que um dia, passando, e mais uma vez de cabeça baixa, eu escuto: bom dia! Esse bom dia inesperado até me assustou. Eu ergui a cabeça e era aquela pessoa que eu nunca cumprimentei, me dando um bom dia e com um sorriso. E eu então respondi: bom dia, bom dia. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa.
aquele sorriso e o seu bom dia para mim. Foi então que a partir daí, todos os dias, isso passou a acontecer. Só que eu já não esperava mais ele dar bom dia. Eu passava por ele e eu mesma já dava bom dia. Uma certa manhã, ao passar por esse rapaz, além de me dar o seu bom dia, ele me deu uma piscadinha e uma mordidinha nos seus lábios. Uma coisa assim de maroto, sabe? Uma piscadinha e mordeu os lábios. Eu fiquei um pouco sem ação, mas passei por ele. E não sei porquê, a verdade é que esse dia eu fiquei com esse rapaz na cabeça. O fato dele dar a piscadinha, o fato dele morder assim os lábios. Por que será que esse rapaz fez isso? Por que será que esse rapaz, sabe, o que ele viu em mim de diferente para dar uma piscadinha e para dar uma mordida nos lábios assim, ó? Mas ao mesmo tempo eu me criticava. Se enxerga, acorda. Qual é a sua? Tá pensando no rapaz, sabe? A verdade é que eu passei aquele dia encucada com aquela atitude do rapaz. E até a noite eu ainda pensava nele, tanto que eu não via a hora do dia clarear, manhã seguinte, para de repente ver o rapaz de novo. Olha que coisa que tomou conta da minha cabeça. Manhã seguinte, lá vou eu pro meu serviço. E não deu outra. De longe, já vi lá no mesmo ponto, encostado naquele poste, estava de camisa vermelha. Ao me aproximar, o sorriso e... bom dia! E neste dia ele me parou, que ele queria trocar uma palavrinha, e nessa hora me deu uma tremedeira. Foi então que ele me convidou para o dia que eu pudesse a gente ir até uma lanchonete, conversar um pouco. Eu fiquei, sabe, parada, olhando para aquele jovem, para aquele rapaz, aliás, de um rosto muito lindo, e eu não sabia o que responder. E ele me perguntou se eu era comprometida, se eu era casada, se eu tinha namorado. Foi então que eu mostrei minha aliança no dedo da mão esquerda e falei: isso responde à sua pergunta? Notei que ele não se importou, porque ele insistiu na minha resposta, se eu aceitava um dia qualquer ir com ele a uma lanchonete. Aí fui eu que perguntei se ele tinha namorada. E com aquele sorriso lindo, ele falou que tinha sim, mas não tem a mínima importância. Não tem a mínima importância. Eu falei então que precisava ir para o meu trabalho e outro dia a gente conversava. Foi então que ele me deu um beijo no rosto. E a partir desse dia, todos os demais, ele me cumprimentava e fazia questão de dar aquele beijinho no rosto. E aconteceu na semana seguinte de eu não vê-lo por 2 dias ali naquele lugar. E eu fiquei pensativa, preocupada, o que teria acontecido? Eu já estava tão habituada a vê-lo sempre, sabe, bom dia e beijinho no rosto. E no 3º dia, que ao virar a esquina, eu dei com ele de cara. Eu fiquei aliviada, mas não me contive. Eu tinha de saber o porquê ele não esteve no ponto naqueles 2 dias. Então, assim, em tom de brincadeira, ele chegou bem pertinho de mim e na gozação me disse: sentiu falta de mim, hein, amor? Sentiu falta de mim, hein, amor? E dizendo isso, ao invés de me beijar no rosto como já estava habituado, não é que ele me deu um beijo assim de sopetão na minha boca. Não deu nem tempo de eu me afastar. Não deu nem tempo de eu empurrá-lo. Eu só sei que eu fiquei muito, mas muito brava com ele. Que é isso, garoto? Que atrevimento é esse? Você tá ficando louco, é? Que é isso? Qual é a sua? Se enxerga. Vê a sua idade, vê a minha. Eu sou uma mulher casada, onde já se viu isso? Veja a sua idade, qual é a sua idade? E você por um acaso sabe qual é a minha? Então ele respondeu:
eu tenho 22 anos. E a minha comparada à sua, eu nem vou falar a minha idade. Eu posso ser sua mãe. Ele riu, ele zombou. Afinal, eu mesmo sendo bem mais velha que ele, modéstia à parte, eu sou uma mulher bonita. E nova ainda também. Mas em comparação aos 22 anos dele, eu quis exatamente chamá-la a atenção. O que é isso? Mas como eu fiquei nervosa, ele me prometeu que aquilo nunca mais ia acontecer. Pediu mil desculpas, e eu por fim aceitei. De novo, nos outros 2 dias, ele desapareceu dali. E eu fiquei mais uma vez perturbada, achando que tinha sido a dura que eu dei nele, quer dizer, aquela bronca que eu dei nele, e talvez envergonhado ele nem aparecesse mais. E eu comecei a ficar com raiva de mim. Sabe, eu tive um final de semana, aquele final de semana péssimo, angustiante, só pensando nele. Mas para minha felicidade, na segunda-feira, no mesmo ponto lá estava ele. Cheguei, ele, bom dia. Ansiosa, perguntei o que tinha acontecido, porque eu não tinha visto nos 2 dias anteriores, quinta e sexta, se ele estava bravo comigo, se ele não queria mais me ver. Ele me respondeu que estava com vergonha, sim. Por isso, tinha ido pegar condução em outro ponto. Aí fui eu que dei um beijinho no rosto dele e falei que estava tudo bem. Esqueça minha bronca, tá tudo bem. Você tem sido um cara bacana, um cara legal. Esqueça. Foi então que, indo para o meu trabalho como de costume, dias depois, eu ouço a buzina de um carro. E quando eu olho, era ele no carro, me oferecendo uma carona. Olha, naquele dia eu entrei e no percurso fomos conversando, e ele só me fazendo elogios, dizendo que eu era muito bonita, que gostava de mim e que só pensava em mim. E nessa conversa, em uma rua sem movimento, ele para o carro. E isso era umas 7 da manhã. Me segura na mão, me pede uma coisa, um beijo. Antes que eu falasse sim ou não, ele me puxa e foi então que me beijou. E foi um beijo longo, gostoso, um beijo lindo, um beijo que eu nunca antes havia recebido em toda a minha vida, nem do meu próprio marido. E aquele beijo me deixou atordoada, me deixou fora de si. E quando ele então, depois desse beijo e mais outro, ele me levou até perto do meu emprego. Eu saí daquele carro com as minhas pernas bambas. Parecia que eu estava flutuando, sei lá. Eu trabalhei esse dia assim, sabe? Perguntando para mim mesma por que eu deixei isso acontecer. Por quê? O que estava acontecendo comigo? Eu tinha de cortar aquilo o mais rápido possível. Mas como? Se esse rapaz não saía da minha cabeça. Eu tinha de me livrar dessa tentação, sabe? Eu pensei em mudar inclusive o meu trajeto, ir por outras ruas. Mas na hora eu mudava, dizendo para mim mesma que tinha de ser forte. Eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar para mim mesma que eu resisto à tentação. Afinal, eu sou uma mulher casada. Só que eu fui fraca. E agora, todos os dias, ele me esperava com o seu carro. E íamos para aquela rua mais deserta. E por ele, ele fazia amor comigo lá mesmo. Mas eu não aceitava, apesar de faltar pouco, mas muito pouco, para isso acontecer. Mas foi no dia 27 de janeiro. Ele me disse que queria me levar até a casa dele, porque a sua mãe e irmão não estavam. Então nós teríamos meia hora ou 1 hora para ficarmos a sós. E depois cada um ia para o seu serviço. Falei que não podia e que ele não fizesse aquilo comigo. Mas sabe, quando o homem, ele quer alguma coisa, ele usa de certos artifícios que eu fui vencida.
Sim, eu acabei sendo convencida. Porque no fundo, de verdade, eu também estava querendo ir. Foi então que todos aqueles ensaios no carro, na rua deserta, mas que nunca chegávamos à conclusão total, agora, a sós, na casa dele, foi uma hora, mas foi a hora mais fantástica de toda a minha vida. Foi uma hora apenas, e nós amamos com tanta loucura, mas com tanta intensidade. Eu me desliguei de tudo. Eu me desliguei do mundo. Foi sem medo, sem nenhum pudor, com liberdade total. Porque durante essa uma hora, eu me entreguei. Eu me dei inteira, livre de tudo e de todos os preconceitos. Esse rapaz, com o seu vigor, com todo o vigor dos seus 22 anos, me levou a algo até então desconhecido em termos de prazer e delírio. Passada essa uma hora, cada um foi para o seu lado. Eu passei um dia de encantamento, a ponto de o meu chefe, na verdade a minha chefe, notar um brilho diferente no meu olhar. Ela me perguntou: o que está acontecendo com você hoje? Você está hoje, parece que radiante, parece que hoje você está assim vibrante. O que houve? Meus pensamentos voavam. Existia realmente um ar de romantismo, mas eu tentava disfarçar, mas nem tentando disfarçar eu conseguia. Jamais poderia imaginar que realmente, em uma hora, eu pudesse ser tão feliz e completamente satisfeita. À noite, ao chegar em minha casa, aí sim, ao ver meus filhos, ao ver meu marido, me veio o arrependimento, me veio a culpa. Sim, por um momento, eu não sei porquê, eu fiquei envergonhada e eu corri para o banheiro. Olha, eu tenho que ir para o banheiro, eu estou apertada. E no banheiro eu desabafei uma angústia que eu sentia, de repente uma culpa, um arrependimento, e comecei a chorar. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Sabe, eu chorei tanto no banheiro. A partir de então, eu só tinha duas saídas. Ou abandonava em definitivo a minha família, marido e filhos, e sumia com esse rapaz que ele propôs a gente ficar juntos, ou então eu esquecia definitivamente aquele mal da minha vida. A verdade é que eu escolhi essa segunda opção: esquecê-lo definitivamente, esquecer aquela hora para sempre. Nunca mais o vi, nunca mais, pois deixei aquele emprego e, sendo assim, perdemos completamente o contato, pois ele nunca soube onde eu moro e nem telefone nem nada eu dei a ele. Um dia, porém, um desejo, uma vontade incontrolável de passar naquele mesmo horário, naquela mesma rua, a rua que eu mesma dei o nome de Rua do Amor, Rua do Desejo, e por que não Rua da Esperança? Porque eu tinha esperança que ele estivesse naquele ponto, com o seu carro, naquele mesmo lugar de sempre, ou quem sabe, encostado naquele poste. Mas claro, já havia se passado já um bom tempo e ele não estava lá. Foi melhor assim, porque eu não sei o que aconteceria se eu o encontrasse de novo. Sinto saudade do meu garoto de 22 anos. Era assim que eu o chamei várias vezes enquanto nós estávamos ali, de garoto. Nossa, garoto, você é demais, garoto.
Muita saudade, muita. Este é um segredo que eu venho guardando, mas que eu precisava pôr para fora, senão eu ia explodir. Agora eu estou mais aliviada. Peço sigilo quanto ao meu nome e quanto ao meu endereço. Tenho 42 anos. Ele é o André, 22. A vida continua. Carrego esta culpa, mas ao mesmo tempo não posso negar. Gostaria muito de reencontrá-lo para sentir tudo aquilo que eu senti naquela hora. Uma única hora que foi tão intensa e inesquecível. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Uma aventura e o drama da culpa. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.